obrigada pela vossa presença, por quem está aqui ao vivo, por quem está a ver a gravação. Vamos começar a nossa Productivity Class de hoje, Productivity Class número 10. E hoje vamos falar do tema que foi escolhido por vocês no grupo de alunas, usar a tecnologia de forma inteligente. E aquilo que eu gostava de ver hoje convosco tem obviamente a ver com o impacto da tecnologia na produtividade. E não sei se vocês se vão identificar com isto, mas ontem uma amiga minha partilhou no Instagram uma publicação que eu estive a ver e que vem muito a propósito daquilo que vamos falar hoje, que é a tecnologia. Isto porquê? Nem todas aqui somos da mesma geração, não é? Mas talvez vocês se identifiquem com isto. Porquê? Porque a minha geração cresceu sem internet e sem redes sociais. A internet apareceu muito tempo depois de eu já ser adulta, de ter concluído grande parte dos meus estudos, e obviamente as redes sociais não existiam, apareceu depois o Facebook e o Instagram, etc, não é? Então, tudo isto moldou muito as futuras gerações quando falamos de tecnologia, porque a minha geração brincava na rua, as gerações seguintes já começaram a ter acesso à internet, às redes sociais, a todo o mundo de informação, a jogos, e fez com que todos os nossos hábitos também se alterassem como seres humanos, não é? No meu tempo, a biblioteca era o único sítio onde nós podíamos aceder a informação para preparar trabalhos, para estudar, ou a nossa própria biblioteca em casa, ou as bibliotecas públicas. Portanto, não havia toda esta informação que nós temos hoje à nossa disposição. E isso pode ser tanto uma coisa negativa como uma coisa positiva, na minha opinião, e já vamos falar também sobre isso a seguir. Eu ia para a escola e voltava a pé, ouvia rádio, gravava cassetes com a música que passava na rádio sem publicidade, para ter ali alguns minutos de música. Lembro-me que havia uns 30 minutos de música sem publicidade, e então toda a gente aproveitava para gravar umas cassetes para ter assim para ouvir sem ser com a rádio. E à noite ouvia o grande Oceano Pacífico. Não sei se é da tua geração. Nós somos próximas, não somos exatamente da mesma geração, mas somos próximas. Não sei se era o teu caso também, Susana. E o Oceano Pacífico era assim um programa de rádio incrível, porque dava música tranquila, música de muita qualidade, e era aquilo que eu ouvia à noite, não é? E depois de cada passeio, depois de cada viagem, eu ia a correr a rolar as fotos e colocá-las no álbum. Eu tenho imensos álbuns de fotos que nós imprimíamos e era a única maneira de ficarmos com o registro de passeios, de viagens, de aniversários, de momentos especiais. E, ao contrário de hoje, que temos o telemóvel e tiramos 50 fotografias e escolhemos a melhor, nesta altura tinham que se pegar as revelações e os rolos, não é? Então havia ali um cuidado muito grande em encontrar, em fazer a fotografia perfeita, na pose, no cenário, em tudo isso, não é? Isto para vos mostrar que hoje em dia tudo é diferente, e não tenho a certeza que nós temos aqui nestas Productivity Classes pessoas de várias gerações. Algumas vão se identificar com isto que eu falei agora, que eu vos contei, outras talvez não. Mas a verdade é que nós passámos de um mundo em que conseguíamos estar em silêncio, em que não havia muito ruído, para um mundo em que a tecnologia se tornou, digamos, presente em todos os momentos, em todas as situações. Nós temos à nossa disposição a tecnologia, na forma de internet, na forma das redes sociais, uma coisa tão simples como um e-mail. Quando eu trabalhei muitos anos na aviação, na nossa querida companhia de bandeira, e lembro-me que a forma de comunicação principal era o telex e o fax. Não é? E nós, hoje em dia, quando pensamos nisto, parecem formas arcaicas, não é? De comunicação. Hoje em dia
Nós temos o WhatsApp, nós temos o Instant Messaging e conseguimos chegar a uma pessoa quase em tempo real. Com o Telex e com o fax também. Mas já exige alguma preparação, etc. E então é um mundo completamente diferente, não é? E hoje em dia a tecnologia pode ser de facto como uma faca de dois gumes, ou seja, ela pode nos ajudar em relação à nossa produtividade, mas também pode ser uma grande armadilha. Susana, tu que estás aqui em direto comigo, identificas-te aqui com esta minha pequena história, com este meu um bocadinho voltar ao passado? Completamente. Eu também vivi isso tudo, por isso. As Ah, nossas gerações. sim, eu só tive o primeiro telemóvel que eu tive, já estava, não sei se já tinha entrado na faculdade ou se estava para entrar, mas a história das fotografias, da brincadeira na rua, os miúdos andavam muito mais a pé, era tudo muito diferente. Sim. Nossa, muito diferente. E por acaso, Eu lembro, diz, diz. mas por acaso tive um jantar aqui com um aniversário e depois acabámos por conhecer pessoas que não pela primeira vez e surgiu essa situação de nós gravarmos cassetes quando éramos crianças e adolescentes, assim, essa é ótima. Exatamente, porque as rádios tinham aquele. Porque eles anunciavam mesmo, agora vamos ter um período de 20, de 30 minutos sem publicidade. Então toda a gente tinha as cassetes prontas à espera daquele momento para depois reutilizar e ouvir música sem os últimos êxitos, não é? Que a pessoa ainda não tinha tido a ocasião de comprar o disco, ou se calhar ainda não tinha chegado a Portugal. E eu ainda sou da geração que aprendi a escrever à máquina. Ainda tenho a minha máquina de escrever original. Um dia destes mostro uma fotografia. Ainda tenho a minha máquina de escrever original e tirei inclusive um curso de datilógrafa. Portanto, isto mostra-nos que, de facto, o mundo evoluiu muito nos últimos, sei lá, 30 anos. Uhum. Em que a tecnologia, de facto, evoluiu imenso e pode nos ajudar muito ou pode ser uma armadilha. Então, qual é que eu acho que é o problema? Aqui, em relação à produtividade, eu penso que a tecnologia pode influenciar a produtividade de uma forma muito positiva, e já vamos ver como, mas também pode ser a tal faca de dois gumes também, que nos pode influenciar de uma maneira mais negativa. Isto porquê? Primeiro, por causa da sobrecarga digital. E isto é muito importante porque nós estamos constantemente a ser bombardeados com informação, com ruído, e por isso há uma necessidade maior, começa a haver uma necessidade maior, de nos refugiarmos um pouco em relação ao silêncio, em relação a estarmos um bocadinho off das redes. Isto porquê? Porque a nossa cabeça não para. Eu não sei se vocês se identificam com isto, mas é muito comum as pessoas chegarem à noite e todo aquele ruído da sobrecarga digital ainda estar ali presente na cabeça e de facto os pensamentos não param, a mente não para, o que faz com que se torne mais difícil ter períodos de descanso com qualidade. Do outro lado, temos o excesso de notificações. Há muitas pessoas que trabalham com a aplicação de e-mails aberta, portanto, há aquele ping, 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 ping constante, que muitas vezes afeta de maneira muito real o foco e a concentração, não é? Hoje em dia temos aquelas aplicações como o Teams, o Slack, que se usam em contexto empresarial, mas que estão sempre ali, ping, 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 ping. E muitas das minhas clientes da mentoria e da consultoria, é uma das coisas que me dizem é que muitas das vezes as interrupções vêm através destas aplicações. Então, há maneiras, obviamente, de contornar isso, e que eu própria já usei quando estava no meio corporativo, e também o digital messaging, não é? As SMS, os WhatsApps, as mensagens no Instagram, nas redes sociais. Então, todas estas notificações nos causam algum.
quebram muitas vezes o nosso foco e a nossa concentração se nós deixarmos que isso aconteça. Então é muito útil nós refletirmos um pouco sobre como é que isto está a influenciar a nossa produtividade. E muitas das vezes as mulheres que chegam até mim dizem-me: Constância, eu chego ao fim do dia, eu fiz imensas coisas, mas não sinto que fui produtiva. E muitas das vezes é tudo isto em conjunto que está a causar essa sensação, porque nos dispersamos ou deixamos que a tecnologia nos disperse e muitas das vezes vocês não têm o controle sobre o que é que podem fazer ou não agem de forma consciente para minimizar ou reduzir todos estes ruídos. Faz sentido? Quem está aqui ao vivo comigo? Ana está a dizer que sim. Outra questão é o multitarefa. Todas estas tecnologias fazem com que a pessoa esteja a fazer uma coisa, mas depois pega no telemóvel e começa a fazer outra, não é? Então, muitas das vezes, o que é que acontece? Eu já tive pessoas a participar em formações minhas que me diziam que estavam em 3 e 4 reuniões ao mesmo tempo. Ora, humanamente, é impossível nós sermos eficazes numa multitarefa. A única coisa que estamos a fazer é a cansar o nosso cérebro desnecessariamente. Isto porque muito poucas pessoas conseguem efetivamente fazer várias coisas ao mesmo tempo. As outras, os humanos comuns, apenas estão apenas estão a desviar a sua atenção de forma muito rápida entre várias coisas ao mesmo tempo. Então é muito importante terem esta capacidade de perceber o que é que está a afetar a vossa produtividade e a fazer com que não cheguem ao final do dia a sentirem-se produtivas, não é? A tentação das redes sociais, das aplicações, da internet, é muito frequente chegarem mulheres até mim e a primeira coisa que fazem assim que acordam, começam a ir ao telemóvel, ou assim que têm um minuto disponível, vão ao telemóvel, lembram-se de qualquer coisa, vão ao Google, vão às compras, vão às redes sociais, enfim, tudo isto age como um dominó, não é? Em que uma pecinha, estão a imaginar aqueles jogos de dominó que se fazem, que se montam as pecinhas todas, uma a seguir à outra, não é? E depois quando nós tocamos numa, tudo o resto vai caindo em cadeia, não é? Vai causando uma reação em cadeia. Então, nós podemos usar a reação em cadeia para fomentar hábitos positivos e produtivos, mas também é importante vocês terem a consciência de que esta reação em cadeia de hábitos negativos ou hábitos menos positivos, chamemos-lhe assim, também acontece. E depois uma coisa vai acontecendo a seguir à outra e muitas das vezes o resultado é que chega ao final do dia e não se sente produtiva. Portanto, é muito importante nós explorarmos a tecnologia a nosso favor. E eu deixo aqui uma pergunta para todas as mulheres que estão aqui a assistir, ao vivo ou a ver a gravação: quantas vezes ao dia é que dá por si distraída com notificações ou com redes sociais durante aquilo que deveria ser focado? Também que te acontece, Susana? Sim, é fácil de acontecer. Tem que haver sim, um foco muito grande. Portanto, se tiverem todas estas, estava a faltar a palavra, como é que é? Que são Aplicações, vamos focos, chamar de sim, aplicações. aplicações, mas são tudo focos de distração, e especialmente Exato. para quem tem alguma dificuldade em concentração, como é o meu caso, é fácil de acontecer. Exatamente, exatamente. Por isso é que quando nós dizemos, eu tenho pouco foco, pouca concentração, é útil pararmos um momento e percebermos o que é que pode estar, que é exterior a mim e que eu me deixo levar para que isso aconteça, não é? E ter a capacidade de fazer escolhas mais conscientes para evitarmos isso. Então, o lado negativo é a perda de foco, exatamente como eu estava a dizer, porque muitas pessoas deixam-se distrair pelas notificações do e-mail, e o e-mail é uma grande armadilha, porque precisamente se há grandes quantidades de e-mails,
e a janela do e-mail está sempre aberta, o que é que acontece? A pessoa ouve a notificação e nós temos uma curiosidade muito natural para sempre que há uma notificação, do e-mail ou de outra coisa qualquer, ativa-se o gatilho da curiosidade, não é? E aí, o que é que acontece à maioria das mulheres? É que há uma notificação do e-mail, vão ver o e-mail, entretanto, pode ser para responder ou não, se for responder, respondem, andam ali e tal, e não sei o quê, e quando dão por isso já se passou meia hora ou uma hora. Ou seja, interromperam aquilo que estavam a fazer e porque chegou um e-mail e foram desviadas pelo e-mail. Porque depois a pessoa entra ali, vai arrumando os e-mails, vai lendo outros e-mails, vai respondendo outros e-mails, e aqui o que é que acontece? Isto provoca um comportamento reativo. Porquê? Porque a pessoa começa ali simplesmente a responder àquele gatilho de urgência, entre parênteses, entre aspas, que foi ativado, não é? E todas nós temos estes gatilhos. Então, aquilo que nós temos que fazer é lidar com eles de maneira a que isso não influencie negativamente a nossa produtividade. E estas notificações são uma das grandes causas da perda de foco. Então, o que é que acontece? Isto chega, a tal reação em cadeia que eu vos estava a dizer exatamente antes. Isto começa a acontecer várias vezes durante o dia e acabam a sentir-se pouco produtivas quando chegam ao final do dia, porque acabaram por não realizar tarefas realmente importantes e foram um bocadinho enganadas, entre aspas, por estas notificações porque foram a correr atrás delas. Não é? Então é muito importante nós termos isto em consideração, porque todas as notificações são potenciais, colocam em risco o nosso foco. São potenciais gatilhos para nós desviarmos a nossa atenção daquilo que estamos a fazer para outra coisa qualquer. E obviamente perdemos tempo. Porquê? Porque não só estamos a perder o nosso tempo em tarefas e reagindo às urgências imediatas, mas também muitas vezes utilizamos isto como forma de procrastinação, não é? Muitas vezes as redes sociais ou o próprio mail, a pessoa está ali entretida, etc., e entretanto está a evitar fazer outra tarefa que até era mais importante e vai adiando essa tarefa com a desculpa do eu agora tenho muitos e-mails, ou eu tenho que responder a estas mensagens. Então, é muito importante ter esta consciência para evitar a tecnologia, usar a tecnologia como forma de procrastinação. As redes sociais, a internet são uma das pragas dos nossos dias em relação a isto, mas também em relação às apps, as aplicações de produtividade. E há muitas, elas são extremamente úteis, eu sempre trabalhei com elas, porque trabalhava em gestão de projetos, a minha equipa trabalhava no serviço ao cliente, a nível global, portanto nós usávamos muitas ferramentas para o contacto com o público, os famosos CRMs, mas também usávamos muitas ferramentas na parte de gestão de projetos. E é muito importante nós termos a consciência de que não é irmos atrás de uma aplicação pensando que ela vai mudar completamente a nossa produtividade e vamos encontrar ali uma fórmula mágica na aplicação XPTO. Isso não funciona assim. E pode ser uma grande armadilha. Já vamos ver exatamente porquê. Porque há muitas pessoas que, isto é um bocadinho como aqueles planners todos bonitinhos, que têm isto, têm daquilo, e falámos sobre isso na última aula. Que muitas vezes as pessoas põem o ónus na ferramenta em vez de pôr o ónus em si própria. Ou seja, não é o planner XPTO, não é a aplicação XPTO que a vai tornar mais produtiva, é aquilo que faz com essa ferramenta. Então, é muito importante ter esta consciência para que consiga usufruir das formas de tecnologia, neste caso, por exemplo, as aplicações de produtividade, a seu favor e que elas não se tornem um tiro no pé, digamos assim. Então, as apps de produtividade, elas funcionam ou não funcionam. Aqui há muitas divisões, mesmo em quem trabalha a produtividade, elas funcionam, eu uso-as e sempre as usei desde que elas apareceram, digamos,
mas elas podem e devem ter uma estratégia por trás, não é? Devem ter um método por trás, porque só a app de produtividade não vos vai fazer mais produtivas se eu não houver clareza acerca dos vossos objetivos, das vossas prioridades, se não houver organização e se não houver um planeamento eficaz. Não é? As apps de produtividade, qualquer forma de tecnologia, está lá para nos servir, para nos apoiar e não para fazer o trabalho por nós. Portanto, elas estão ali para facilitar, para sistematizar, para fazer o tracking, para fazer aqui para nos ajudar no planeamento, para nos ajudar na sistematização. Mas quando são bem usadas, elas podem de facto fazer muito pela nossa produtividade. Mas quando não são bem usadas, podem ser o tal tiro no pé. Não é? Já vamos ver mais a seguir. Vamos falar agora um bocadinho como evitar aqui a procrastinação digital. E como é que nós podemos fazer isso? Podemos implementar uma rotina produtiva, falo disto muitas vezes, e isto tem a ver exatamente com estes 3 pilares que vimos aqui, não é? Em relação àquilo que nós temos que trabalhar, ao método que temos que trabalhar para que as apps funcionem a 100% e para que de facto nos ajudem a fazer um melhor planeamento e a ter as nossas tarefas organizadas. Portanto, por detrás tem que haver um método, não é? Então, esta rotina produtiva, obviamente, tem por base um método de trabalho. Objetivos claros, prioridades claras, limites claros, e aqui limites, estamos a falar também em relação à tecnologia, em relação a esta forma de procrastinação nova, que é a procrastinação digital, e quem está no desafio Procrastinação Zero, esta semana vai ter uma tarefa que é relacionada exatamente com a procrastinação digital e vai ter ali muitas estratégias e ferramentas de trabalho para trabalhar exatamente isto e para evitar que esta procrastinação digital lhes traga, no fundo, a produtividade e os dias de trabalho e seja, no fundo, uma maneira de evitar fazer outras coisas, porque muitas das vezes o que acontece é que nós vamos para as redes sociais, vamos ver o e-mail, vamos ver a internet, etc., como forma de evitarmos ou forma de adiarmos fazer uma outra tarefa que se calhar era muito mais importante para os nossos objetivos do que a digital, estar ali nas redes sociais ou fazer qualquer coisa que não tem uma utilidade prática nem é produtiva, que obviamente é agradável, mas que nós podemos reservar para alturas do nosso dia em que simplesmente aceitamos, ok, eu agora vou ver o Instagram e vou fazer isso. Mas temos que estar atentos e temos que fazer escolhas conscientes para que não se tornem uma armadilha de procrastinação. Então, outra das coisas que é importante para implementarem uma rotina produtiva é, obviamente, manter aqui uma agenda equilibrada. E eu tenho visto muitas vezes por aí, produtividade, gestão de tempo, isto é só pôr ali os bloquinhos do tempo no calendário e está tudo feito. Vocês, a esta altura do campeonato, já perceberam que não é isso. Não é só isso. Pode passar por aí, mas não é só isso. Se fosse só isso, toda a gente era muito produtiva, não é? Porque é só chegar ali ao calendário e pôr blocos de tempo. Portanto, vamos aqui pôr os pontos nos is em relação a esse aspecto, em relação à questão das prioridades. Não tem tempo para isto porque não é uma prioridade para si. Já vimos que as circunstâncias de cada uma são diferentes. Portanto, este tipo de afirmações ou este tipo de dicas são um bocadinho, não levam em conta a fotografia e têm uma abordagem bastante redutora, na minha opinião. Então, outra das coisas que temos que prestar atenção no nosso dia a dia é evitar aqui o síndrome da pesquisa infinita. Andarmos ali à procura. Eu há bocadinho falei no caso das bibliotecas, não é? E é um bocadinho a mesma coisa. Vocês pensem numa biblioteca enorme, eu frequentei a Faculdade de Letras, então tínhamos assim, além de uma biblioteca central, que era assim uma coisa maravilhosa, tínhamos também bibliotecas nos vários departamentos. O meu era de Línguas e Literaturas Modernas, portanto tínhamos várias pequeninas bibliotecas
que eram mais aconchegantes e que tinham de facto livros um bocadinho mais não tão genéricos e mais que iam mais ao ponto em relação ao, digamos, à cadeira. Isso era muito importante, porquê? Porque reduzia ali o nosso raio de ação. Então é muito importante nós termos atenção aqui o síndrome da pesquisa infinita, porque senão nunca mais vamos acabar uma coisa, não é? Ou então da análise paralisante. Estar ali a racionalizar demasiado também pode ser uma armadilha e pode nos levar também à procrastinação digital. Porquê? Nós estamos a utilizar a tecnologia para pedimento e decisões, mas temos que aplicar um filtro, como a lista de tarefas que falámos na aula passada, em que eu vos disse, a lista de tarefas não serve para nós escrevermos todas as tarefas. A lista de tarefas tem que ser feita com um filtro em mente, porque ela tem que servir um propósito e um objetivo muito claro. Então, tudo isto são formas de procrastinação no digital que nós temos que ter consciência e começar a evitar sempre que possível. Aqui outra coisa, são aquilo que eu chamo os hábitos digitais saudáveis. E isto cabe a nós criar e desenvolver estes hábitos para fomentar a produtividade e reduzir a procrastinação. Quem está comigo no desafio Procrastinação Zero vai aprender a fazer isto, vai aprender a criar não só hábitos digitais, mas outros tipos de hábitos que lhes vão permitir criar uma rotina produtiva e combater a procrastinação para começar a avançar em relação aos projetos. E passamos aqui ao lado positivo da tecnologia. Falámos do lado negativo, todas as coisas têm um lado positivo e um lado negativo. Em relação à tecnologia, ela tem aqui grandes vantagens quando é bem utilizada. Porquê? Podemos definir processos, podemos sistematizar, podemos automatizar tarefas repetitivas, podemos simplificar e podemos, obviamente, usar calendários inteligentes para definir lembretes automáticos, para tomar nota dos nossos compromissos e para até fazer coisas por nós. E isso é muito importante nós termos em mente, porque graças a aplicações que nós temos hoje em dia, nós podemos organizar as nossas tarefas, nós podemos fazer um planeamento de tudo aquilo que fazemos. E se vocês trabalham com uma equipa, é muito importante também para monitorizar o trabalho em equipa, para definir prioridades em equipa, para seguir e fazer o tracking de quem está a fazer o quê, para seguir também aqui em relação aos prazos, para ver se estão a cumprir prazos, se não estão a cumprir prazos, para implementar indicadores de desempenho, por exemplo. Portanto, há aqui um potencial enorme nas aplicações, além daquilo que se calhar vocês estão mais acostumadas a ver, que é simplesmente aquelas apps de produtividade que vão fazer magia e que vos vão tornar mais produtivas. Portanto, é essencial para utilizar a tecnologia de forma inteligente nós termos um método eficaz. E quando eu falo em método eficaz, é sempre um método que se adapta aos vossos objetivos, às vossas circunstâncias, àquilo que vocês querem. E isto é uma das coisas que eu falo, porquê? Porque às minhas mentorias, às minhas consultorias, chegam todo tipo de pessoas e as coisas não funcionam de maneira igual para todas as pessoas. Portanto, é muito importante nós termos em conta o universo em que vivemos, as dificuldades pessoais que nós temos. A senhora há bocadinho mencionou que às vezes tem um bocadinho de dificuldade em relação ao foco. Então, é muito importante nós trabalharmos com aquilo que se adapta a nós. Algo que eu poderia recomendar à Susana, por exemplo, pode não funcionar para a Catarina, ou para a Daniela, ou para a Sara. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, é muito importante nós adaptarmos a tecnologia para nos servir, em vez de a usarmos para procrastinar, por exemplo. Faz sentido? Obrigada, Sara. Então, algumas das apps mais conhecidas, já que estamos aqui a falar das apps, há muitas, 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 muitas. Algumas das mais conhecidas, mas lá está, elas não funcionam de igual maneira para toda a gente. Temos o Trello, temos o Notion, temos o Todoist, temos o Asana, o ClickUp, temos o Google também e temos o Outlook que pode fazer muita coisa por nós a nível do e-mail também.
E isto são apenas alguns exemplos, mas será que todas estas aplicações vão fazer com que seja mais produtiva, vão aumentar a sua produtividade? Aqui a minha resposta é talvez sim ou talvez não. Porquê? Para já, quando acaba por passar demasiado tempo a tentar perceber como é que funciona uma aplicação, porquê? Porque quer aumentar a sua produtividade, pode estar aí perante uma armadilha. Porquê? Para já, porque está a perder tempo que poderia utilizar para fazer algo mais importante. Depois, porque está a desviar o seu foco, se calhar, das prioridades do momento. Está a usar isso como uma forma de procrastinação. Depois, porque pode acontecer que acaba por dispersar a atenção por várias ferramentas. E isto é muito importante. Quando nós falamos de ferramentas de produtividade, é muito importante porquê? Porque hoje em dia as opções são tantas e as potencialidades são tantas, só com o Notion, por exemplo, há uma série de coisas que nós podemos fazer. Então as pessoas acabam por se dispersar pela ferramenta, ou por deixar que a ferramenta contribua para a sua dispersão, quando o que queriam era aumentar a sua produtividade. Percebem aqui onde é que poderá estar o perigo? Depois acabam por desistir, por pensar, isto mas não resulta para mim, afinal. Mas eu não consigo chegar lá, isto afinal não dá para mim. Então, é muito importante nós pensarmos, quando escolhemos de forma consciente uma determinada aplicação, uma determinada tecnologia para nos ajudar, é muito importante nós percebermos aquilo que funciona para nós e aquilo que não funciona. Portanto, isto obviamente existe também algum autoconhecimento, existe experiência, exige testar, não é? Por isso é que nós temos que ter muita atenção que ferramentas é que vamos escolher para fazer o nosso planeamento, a organização das nossas tarefas, definir prioridades, etc, etc. Então, o meu desafio da semana para vocês é que escolham uma das seguintes ações e que as implementem na vossa rotina. Temos aqui três possibilidades. Uma, desativar todas as notificações que sejam desnecessárias para o trabalho que vocês têm em mãos. Fechar todas as tabs no seu computador que não são necessárias à tarefa que vai executar. E esta é uma grande armadilha, porque muitas pessoas, quando dão por isso, têm 20 ou 30 tabs abertas e depois andam ali, onde é que eu estou agora? Portanto, é muito importante ter este controle sobre as tabs do computador e tentar deixar aberto só aquilo que é necessário à tarefa que vai executar. E a terceira opção é simplificar um processo que faça parte do seu trabalho no dia a dia. Portanto, temos aqui três opções para vocês utilizarem a tecnologia de forma mais inteligente e a vosso favor. Para a Susana, por exemplo, que tem aqui alguma dificuldade no foco, o desativar as notificações, fechar as tabs no computador, por exemplo, pode ser já algo que a vai ajudar muito. O que é que eu faço, por exemplo? Eu utilizo os modos de concentração que tenho no telemóvel à minha disposição e posso criar também modos de concentração novos para que eu desative as notificações. Por exemplo, eu a partir de uma determinada hora à noite desativo as notificações porque não quero estar ali a ouvir, eu tenho quase sempre tudo no silêncio, não é? Mas algumas que não estão no silêncio, como o WhatsApp, por exemplo. Então, para eu conseguir começar a desligar o meu cérebro e preparar-me para a noite, para o meu descanso, o que é que eu faço muitas vezes é ativo estes modos no telemóvel de forma automática, para que, por exemplo, a partir de uma certa hora eu já não seja sequer avisada se alguém me manda um WhatsApp. E isto, vocês podem estar a pensar, Constança, então, mas se há uma coisa urgente, se alguém precisa de me contactar e depois não consegue. Não, vocês neste momento reparem que a tecnologia já está tão avançada, não é? Que nós podemos permitir chamadas de determinadas pessoas, dos nossos familiares, marido, filhos, etc. Portanto, nós podemos aplicar, inclusive aqui, vários filtros que nos permitem receber eventualmente chamadas de pessoas importantes para situações urgentes que aconteçam, mas ao mesmo tempo estarmos focadas no nosso trabalho.
Portanto, deixo-vos aqui este desafio da semana com estas 3 opções para vocês escolherem pelo menos uma e porem em prática durante esta semana. Em relação ao desafio Procrastinação Zero, ele está aqui a percorrer, já vamos no dia 7. Estamos aqui há uma semana, faz amanhã uma semana, exatamente. Hoje estamos no dia 7 do desafio e está a ser muito bom. E eu vou-lhes. O que é que eu estou a fazer com este desafio? No fundo, eu estou-vos a dar o guia definitivo, não é? O passo a passo, para vocês transformarem a vossa rotina. E é para quem? Para quem quer aprender a maximizar a sua produtividade, controlar melhor as distrações e reduzir a procrastinação, eliminar a procrastinação para começar a avançar em relação aos objetivos. Há 2 formas de participar, não sei se eu já vos tinha dito isto ou não. Em grupo, para quem quer aprender a superar a procrastinação, prefere aprender de forma autónoma, independente, implementar ao seu próprio ritmo. E basicamente o que é que acontece durante estes 28 dias? Vocês vão receber em cada dia uma tarefa prática no e-mail para executar, uma coisa que leva apenas 15 minutos, com um exercício muito prático para colocar em ação. E, obviamente, têm material de suporte a cada tarefa, para imprimir, fazer as vossas anotações, têm fichas de trabalho muito concretas, que vos vão dar aqui ferramentas para ir avançando conforme nós vamos avançando também no desafio, e eu vou-vos dar também templates, organizar, priorizar, planear, essas coisas todas. Têm acesso à comunidade do desafio durante 3 meses, para estarem acompanhadas, focadas e motivadas. O investimento é 26€, é um investimento que é muito, muito baixo em relação àquilo que vocês vão receber. Portanto, nós já temos, o desafio já está a percorrer, já está em modo, digamos, já chegamos à primeira semana, mas a qualquer momento pode receber novas pessoas e começam a fazer as suas tarefas a partir do momento em que entram no desafio durante 28 dias. Portanto, é um desafio em grupo que vai estar sempre disponível e vocês podem entrar em qualquer momento, se assim o desejarem, e durante 3 meses vão ter também o acesso à comunidade do desafio. Tudo aquilo que eu vos envio, vocês vão ter acesso vitalício. Porquê? Tem o PDF de apoio, tem as fichas de trabalho que vão descarregar e guardam no vosso computador e recebem todos os dias uma tarefa no vosso e-mail. Portanto, o acesso, no fundo, é vitalício a todos os materiais que vocês têm no desafio. Apenas o acesso à comunidade vai ser durante 3 meses, mas há sempre a opção de renovar se assim quiserem. E depois temos a forma de acompanhamento em grupo, que está a funcionar muito bem e é para quem quer, para quem prefere ter aqui um acompanhamento direto, um feedback direto. Por acaso enganei-me aqui, peço desculpa, enganei-me aqui, acho que copiei a outra, peço desculpa, eu vou-vos dizer o que é que está incluído. Está incluído tudo aquilo que está incluído no desafio e, além disso, vocês têm o meu acompanhamento direto através de uma aplicação que se chama Voxer e vão ter também 4 áudios personalizados, um em cada semana. Durante o desafio nós temos 4 checkpoints principais em que vamos fazer ali um bocadinho o ponto da situação, as dificuldades, etc. E com o meu acompanhamento direto vocês têm suporte muito personalizado. Nós esgotámos as vagas que havia para o acompanhamento individual em outubro, portanto agora estou a aceitar a lista de espera para começar em novembro. Portanto, se isto for algo que faz sentido para vocês, o investimento é de 88€ e podem entrar na lista de espera para novembro já. Portanto, se quiserem mais informações, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, entrem em contato comigo. Eu peço desculpa, enganei-me aqui no slide, mas depois mando-vos a informação para quem não estava no grupo, eventualmente se for interessante para vocês, se for relevante e se fizer sentido. Então, queria saber se há alguma pergunta. Quem está aqui ao vivo comigo? Não, foi tudo claro. Foi tudo claro. É mesmo uma questão de encontrar as ferramentas certas para conseguirmos
comatar as nossas próprias lacunas. Exatamente, exatamente. E usar a tecnologia a nosso favor, porque ela está lá para nos servir, não para nos fazer perder mais tempo. Sim, Por isso é que eu sou muito criteriosa quando falo de tecnologia, exatamente porque sei que para determinadas pessoas pode não funcionar. pois. Mas de resto, não fiquei com dúvida. Ok. Obrigada, Susana, por ter estado aqui comigo. Obrigada também a Obrigada, quem eu. a gravação. Lembro-vos que há o desafio da semana, portanto, podem escolher uma daquelas três opções para lidar com a tecnologia de forma mais inteligente e vemos daqui a 15 dias para a próxima Productivity Class. Até já! Até já, Constância. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.